Bom dia, Guarulhos! Vocês estão felizes? Galera, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu espero que todo esse ambiente que está sendo gerado aqui, mano, impacte a vida de vocês agora. Vocês não têm ideia da alegria que eu estou sentindo nessa manhã. Simplesmente, uma das pessoas mais importantes na minha vida está aqui. Uma das pessoas que foram responsáveis pela minha conversão em 2008 está aqui nesse estúdio. E galera, de verdade, tá passando um filme na minha cabeça de todos esses anos. Meus amigos, e eu tenho certeza que se você parar agora, você tem muitos motivos para também celebrar. Você também tem muitos motivos para pensar e falar: caraca, quanta coisa Jesus já fez por mim, quanta coisa já aconteceu na minha vida, onde eu estava, onde eu estou agora. Então vamos juntos nessa manhã celebrar, vamos juntos nos alegrar em Jesus. Levanta do seu sofá, levanta da sua cadeira, vamos celebrar com júbilo, com alegria, com intensidade, com verdade a Jesus. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse presente. Obrigado porque nessa manhã eu pude ser avivado novamente, simplesmente pela presença de uma pessoa. Pai, no nome de Jesus, e o Senhor está presente aqui, o Senhor é onipresente, está presente na sala dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que todos aqueles que estiveram diante do Senhor com um coração faminto, com um coração desejoso, nunca mais foi o mesmo. Pai, diante da Tua presença, cegos passaram a ver, surdos passaram a ouvir. E Pai, no nome de Jesus, se a quem está me ouvindo agora está abatido, está fraco, está desanimado, nós cremos, Pai, que está sendo transformado nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te damos toda a honra, nós te damos todo o louvor e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fará através dessa celebração. Muito obrigado pelas pessoas que vão assistir em seus carros, nas suas casas, mais tarde, Pai, porque no nome de Jesus, nós cremos, Pai, que aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, é apenas o começo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Mais do que promessas, quero te ver. Mais do que o ouro, quero te conhecer. Poder ficar face a face com meu Criador e amigo, olhar o fundo dos teus olhos e poder ouvir o que eles me dizem, subirei ao monte pra te encontrar, subirei ao monte pra te encontrar, subirei ao monte pra te encontrar, subirei ao monte pra te encontrar. Com seus olhos fechados, erga suas mãos em sua casa. Ao Rei da Glória. Mais do que promessas, quero te ver. Mais do que o ouro, quero te conhecer.
ficar face a face com meu Criador e amigo, olhar no fundo dos teus olhos e poder ouvir o que eles me dizem. Se você puder erguer as mãos e fechar os olhos, vamos. Subirei ao monte pra te encontrar. 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 Corro o risco de morrer, mas não vou perder a chance que tenho de te ver. Corro o risco de morrer, mas não vou perder a chance que tenho de te ver. Corro o risco de morrer, mas não vou perder a chance que tenho de te ver. Corro o risco de morrer, mas não vou perder a chance que tenho de te ver. Eu não vou perder a chance que tenho. Custe o que custar, eu quero te ver. Eu quero te ver. Custe o que custar, custe o que custar, eu quero te ver. Eu quero te ver. Custe o que custar, custe o que custar, eu quero te ver. Eu quero te ver. Corro o risco de morrer, mas não vou perder a chance que tenho de te ver. Corro o risco de morrer, mas não vou perder a chance que tenho de te ver. Santo, vejo tua glória nesse lugar. Santo, vejo tua glória nesse lugar. Santo,
tua glória nesse lugar. Santo, vejo tua glória nesse lugar. Santo, vejo tua glória nesse lugar. Subirei ao monte pra te encontrar. 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 Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Oh, 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 oh. Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Oh, 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 oh. Vamos juntos, vamos! Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Oh, 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 Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. 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 Santo, Santo, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Santo, Santo, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Santo, Santo, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Oh, 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 oh. Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Oh, 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 oh. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Declare esse nome, feche os teus olhos, vamos. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Convide toda a sua família em sua casa e declare esse nome juntos. Jesus Cristo, juntos, Filho
do Deus vivo. Esse é o nome que é sobre todo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Cantamos santo, 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Santo, santo, Emanuel, Emanuel, cantamos santo, 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Santo, 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Oh, 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 oh. Te damos todo louvor. Rei de reis, hosana nas alturas, o mais alto, Cordeiro, leão. Seus olhos queimam como fogo, queimam como fogo. Rei de reis, hosana nas alturas, o mais alto, Cordeiro, leão. Seus olhos queimam como fogo, queimam como fogo. Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Te damos todo louvor, te damos todo louvor. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Com seus olhos fechados, comece a abrir os teus lábios para exaltar o Filho do Deus vivo. Estabeleça um altar em seu coração e em sua casa agora neste momento. Declare a Ele: todo louvor pertence a Ti, todo louvor pertence a Ti, Emanuel. Tu és Deus conosco. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Vamos declarar uma última vez: Santo é o Emanuel, é o Deus conosco. Santo, Santo, Emanuel, 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 Santo. Emanuel, 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 Santo, Santo, Emanuel, 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 Santo, Santo, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Te damos todo louvor, te damos todo louvor, te damos todo louvor. Emanuel, 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 te damos todo louvor, te damos todo louvor. Emanuel, 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 te damos todo louvor, te damos todo louvor. Emanuel, 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 te damos todo louvor, te damos todo louvor. Emanuel, cantamos santo Ele é, santo, santo, Emanuel, 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 santo, santo, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Como tu és lindo, Emanuel, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Como nós te amamos, como nós te amamos. Bendizemos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Bom dia, Poema. Tudo bem? Meus amigos, eu oro para que essa unção que está nesse lugar aqui, eu oro para que realmente o que Jesus está fazendo aqui nesse lugar especificamente possa invadir a sua casa nesse momento, onde você está. De verdade, é algo muito poderoso, palpável de Jesus aqui nessa manhã. Ei, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado, Jesus, por estar cuidando de nós. Obrigado, obrigado. Nós só queremos agradecer essa manhã. Você pode ser grato a Ele essa manhã, meu amigo, de verdade. Tudo que está acontecendo na terra,
no planeta, você pode agradecer a Jesus essa manhã, por tão bom Ele tem sido comigo, com você, por tantas coisas que estão acontecendo, meu amigo. Nós temos que ser grato a Ele. Sabe, eu não sei você essa manhã, mas invadiu aqui no meu coração, nesse ambiente, um espírito de gratidão tão grande. Sabe, nesse momento é um momento de ofertas e dízimos, que nós acreditamos na palavra total, da sua totalidade, da sua palavra de Deus. E nesse momento é momento de ofertas e dízimos, de recursos, para que nós possamos alcançar outras pessoas, assim como eu fui alcançado um dia, assim como o Brisa que está aqui, meu grande amigo, foi alcançado um dia, assim como cada pessoa que está trabalhando nessa live foi alcançado um dia. Tem um pequenino versículo que tocou meu coração, até hoje toca muito forte, lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 35, a Bíblia fala para mim e para você que a maior alegria, ei meu amigo, olha só, a maior alegria em dar do que receber. Há muito mais alegria em dar do que receber. Sabe, muitas pessoas às vezes não conseguem viver isso na totalidade, porque ainda estão com a cabeça cheia de querer ganhar vantagem, cheia de coisas para si próprio. Mas a Bíblia ensina a mim, ensina a você, que o ato de nós doarmos, o ato de nós semearmos, o ato de nós realmente investirmos naquilo que um dia transformou a minha vida e a sua, é algo poderoso que faz dentro de mim, dentro de você, meu amigo. A generosidade tem um poder muito grande de transformar a nossa mente. Quanto mais generoso você for, quanto mais generoso nós formos, mais nós vamos entender o coração de Deus, mais nós vamos entender que os nossos recursos, meu amigo, olha bem para mim, se você foi tocado pelo amor do Espírito Santo um dia, pelo amor de Deus, se você teve a sua vida transformada no seu casamento, em todas as áreas da sua vida profissional, na sua saúde, você sabe o que eu estou falando, meu amigo. Sabe, há um poder quando nós semeamos e nós dizimamos e nós ofertamos e nós cremos nessa palavra poderosa de alcançar e transformar a vida das pessoas e principalmente a nossa própria vida. Meu amigo, o maior presente que foi doado para mim e para você, ele tem um nome, se chama Jesus. E Deus, ele deu, a Bíblia fala, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior presente, a maior semente desse mundo se chama Jesus. E através da morte dele na cruz, ele pôde alcançar a minha vida e a sua vida. Foi um ato de amor, de generosidade, que jamais, meu amigo, minha amiga que está me escutando aqui, jamais nós vamos poder pagar. Nós somos eternos devedores. Então, nesse momento, meu amigo, você que tem sido tocado, transformado, você que é a nossa família espiritual, você que está assistindo agora essa live, sabe, no seu carro, na sua casa, eu não sei onde você se encontra nesse momento. Aqui agora tem o nosso Pix, que você pode semear, que você pode ser generoso. Vamos lá, meu amigo. É muito mais do que dinheiro, eu estou falando. Não é nem o tanto que você vai semear ou dizimar, sabe? Mas é o tanto que o seu coração prostrado em gratidão, para que outras vidas possam ser alcançadas, para que essa live possa alcançar outras e outras vidas. Vamos lá, meu amigo. Seja generoso essa manhã. Seja generoso com a sua vida. Sabe, seja generoso com seus recursos, com o seu tempo, com a sua amizade, com a sua verdade. Seja generoso, meu amigo, em todos os momentos da sua vida. Seja generoso e veja a graça ser abundante na sua vida e através da sua vida. Meu amigo, aproveite esse momento.
Deixa Jesus, sabe, falar com você agora. E que você possa ser muito abençoado. E que a sua generosidade se transforme em atos de justiça. Em nome de Jesus. Poema Guarulhos, nós amamos vocês, meus amigos. Estamos com muita saudade de todos. Beijo no coração. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios. Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque sempre és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias, eterno, eterno, ao Deus eterno. Glória. Se puder dizer eterno, vamos juntos. Eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, Amém. e te bendigo. Amém, Jesus. Porque sempre és comigo. Nós te louvamos, Jesus. Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa manhã poderosa, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa casa, por ainda que o Senhor vai fazer nessa cidade de Guarulhos, através de nós, Pai, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós te amamos, Jesus. Meu amigo, hoje é um dia de muita alegria para mim, para Poema Guarulhos. Estamos recebendo aqui meu amigo pastor André Breza. Olha só. Meu amigo vem aqui, quero orar por ele. Esse é um cara que eu tenho muito estima no meu coração. Nós já andamos juntos faz quanto tempo, Brisa? 12 anos? 13 anos. 13 anos caminhando junto. E ver o que Jesus fez na vida dele, enfim, é uma troca mútua aqui, né? Quando nós estamos juntos, nós ficamos falando, olha o que Jesus fez na sua vida. Eu falo, olha o que Jesus fez na sua. E é muito bacana ter você aqui, cara. É uma honra para mim ter você aqui, sua família, Larissa, os filhos, eu, Camari, todo mundo que está aqui. Fica com o coração muito feliz, cara, de verdade. Você está na sua casa, se sinta à vontade e derrama aí que você carrega no nosso coração, na Poema Guarulhos, amém? Amém. Você pode orar na sua casa pela vida dele, me ajuda a orar por ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando o Brisa, que aquilo que já está dentro dele, ele possa ter precisão essa manhã e repartir com a sua igreja, Pai. Nós abençoamos a vida dele poderosamente essa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Posso ouvir um amém de você aí na sua casa, nessa manhã? Bom dia.
Bom dia, meu amigo, minha amiga. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar falando sobre paternidade, é uma alegria estar podendo partilhar com vocês. É a minha primeira vez na Poema Guarulhos, felizmente ou infelizmente, né? É feliz estar com vocês, mas eu queria estar aí com você presencialmente, todos em uma só voz, mas logo logo estaremos juntos aí presencialmente também, se Deus quiser. Eu me chamo André Brisa, como o Henrique falou, meu amigão de muita longa data, e eu tive um bom pai na minha vida, um bom amigo, e quando ele estava na minha vida, em 2010 mais ou menos, o Senhor o levou. Ele foi um bom pai, ele foi um pai muito amigo, um pai muito presente, mas Deus levou ele. Só que quando Deus levou, eu fiquei triste, né? Como qualquer um de nós ficaríamos. Passou 2 semanas, veio uma profetisa numa igreja assim, que nem me conhecia. Eu fui numa igreja assim, para sentir a presença de Deus, para adorar Ele, para me sentir amado. E veio, ela colocou a mão no meu peito e gritou: Deus manda te dizer, eu sou o seu pai. Falei, uau, glória a Deus por isso. Você pode dar um glória aí, porque Deus é o nosso pai. Por mais que se você ainda tem o privilégio de ter ainda seu pai dessa terra contigo, mas nós temos um pai maior, o pai dos pais, o pai nosso. Não é somente pai meu, mas é pai nosso, aleluia. E sabe, hoje nós vivemos em um mundo democrático, né? Em um mundo onde a democracia, onde a voz do povo diz ser a voz de Deus, onde as pessoas falam, né? Que a voz de Deus é a voz do povo, é a democracia, é a igualdade e tudo mais. Mas mal nós sabemos, ou alguns fingem que não sabem, que Deus ele não fundou uma democracia. Deus ele fundou um reino. O que Deus veio estabelecer na terra foi um reino onde não há posição de igualdade. E não só um reino, mas ele estabeleceu uma família. Mais que um reino ainda. Deus veio estabelecer uma família na terra. E eu olho para você e falo, imagine se na sua casa aí, você que tem filhos, ou você que tem mãe, talvez você mais jovem não entenda isso, mas imagine se na sua casa fosse uma democracia. Imagine se na sua casa fosse, vamos fazer uma votação para decidir aqui se eu posso ou não comer chocolate, ou se eu devo comer brócolis. Eu acho que ia dar meio errado. Acho que não foi esse o formato que Deus nos deu, onde nós temos que impor nossas opiniões, sabe? E Deus ele não nos fez em posição de igualdade. A igualdade, a primeira menção de igualdade na Bíblia é o diabo como serpente dizendo para Eva: se você comer desse fruto, você se tornará igual a Deus. A igualdade não é fruto de Deus, porque Deus ele criou uma família onde tem um pai que cumpre a função de um pai, a mãe que cumpre a função de uma mãe, o filho que cumpre a função de um filho, os irmãos que cumprem a função para com seus irmãos, os avós que cumprem sua função, cada um em sua função. Imagine se os avós quisessem ser pais, né? Se todos fôssemos pais, quem seriam os filhos? Se todos fôssemos avós, quem seriam os netos? Como seríamos? Como seríamos filhos ou irmãos sem um pai? Imagina se não houvesse essa posição que Deus mesmo estabeleceu em nossa casa, em nossa família. O meu pai veio à terra, me amou, acertou, errou, mas foi um bom pai e foi embora, cumpriu o seu papel. Imagine se ele não fosse meu pai, se fosse todo mundo na mesma posição, todo mundo no mesmo lugar. Filho de quem você seria? Pai de quem você seria? Irmão de quem você seria? Avó ou avô de quem você seria? Neto de quem você seria? Se você fosse na mesma posição de todo mundo. Só que isso para nós é muito claro. Só que quando a gente fala de uma família espiritual, que é a igreja de Jesus, a gente muitas vezes trata como se todo mundo fosse no mesmo lugar. Se Deus ele fundou uma família, cada um em sua
cumprindo sua posição. Nenhuma é maior do que a outra, mas algumas têm mais responsabilidades do que outras, e umas merecem mais honra do que outras. Sabe? Se Deus veio para fundar uma família, se Deus veio para fundar um reino, onde existem posições hierárquicas no reino, é uma hierarquia espiritual. Por que dentro da igreja nós agimos como se ela fosse uma democracia? Por que dentro da igreja nós agimos como se todo mundo tivesse a opinião de como a igreja tem que ser, de como o meu pastor tem que ser? E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês essa noite, sabe? Em Malaquias 4, vocês vão ouvir provavelmente muito esse texto, se já não ouviram nessa série. Em Malaquias 4, versículos 5 e 6 fala: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, esse texto nos traz muita revelação sobre um alinhar dos pais e dos filhos. Mas sabe qual é a grande verdade que eu percebo em nossos corações? Nós somos uma geração com crise de posição. Nós não sabemos mais quando somos filhos ou quando somos pais. Sabe, uma das coisas que é necessário para que venha esse dia do alinhamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, o primeiro passo são os pais saberem que são os pais e os filhos saberem que são os filhos. Existe muita gente agindo como se aquela devida pessoa, sabe, como se o seu pastor estivesse na mesma posição que ela, dentro da posição familiar ou hierárquica do reino que o Senhor fundou. Então trata ele de igual para igual, trata ele como uma condição, não que a gente tenha que bajular ou colocar alguém em cima de um pedestal, mas eu falo a nível de honra, a nível de obediência, a nível de aprendizado. Sabe, nós tratamos muito as pessoas sem entender a nossa posição. Hoje em dia com o Instagram, hoje em dia com as redes sociais, YouTube, todo mundo se acha voz, todo mundo se acha pai sem ter um filho, e todo mundo se acha filho sem ter um pai. É todo mundo perdido em suas posições. Ninguém sabe quem o cobre e quem essa pessoa cobre. É cada uma vivendo em seu mundo individual, pelo seu bel prazer ou pelo aquilo que te diz, sabe, respeita. A minha opinião é essa, então dentro do meu mundo ela é válida e o resto... Mas não é assim que Deus nos fundou para sermos. Vocês estão comigo e amém? Sabe? E eu falo para você uma coisa. Deus, ele criou um fluxo geracional. A árvore genealógica. Existe a geração de Finéias, existe a geração de Davi, existe a geração de Abraão. Existe um fluxo geracional. Quando você quer viver uma vida a parte de uma conexão de pai, filho, filhos e pais, ou nós nos ausentamos desse fluxo geracional e espiritual que existe. Existe uma bênção sobre Abraão, que ele é o pai da fé, que você somente participa dela tendo um pai sobre você, uma paternidade sobre você, tendo sobre você alguém que cuida como um pai de você espiritual. E não é um pai, sabe, biológico. Uma coisa que as pessoas confundem muito hoje é que elas tratam protocolos espirituais como casamento, como pastores, de uma forma romântica. Elas olham para o filme e no filme elas veem como é o pai perfeito. Então elas, ao invés de olharem para a Bíblia e verem como é um pai no padrão bíblico, elas olham para um filme, para um comercial da Doriana, da Qualy, ou seja lá de qual manteiga for aí, que tem esses comerciais de famílias felizes, e eles têm aquilo como padrão. Então tome cuidado, sabe? Mas dentro desse fluxo geracional que nós nos colocamos, nós começamos a receber o óleo que escorre da barba de Arão e vem por toda a veste. Agora, se você quer viver uma vida solitária, uma vida só, uma vida onde você decide por si, uma vida onde você faz o que dá na telha, você está perdendo de estar sendo amada, cuidada, corrigida, sabe? Participando desse fluxo onde uma geração prepara o caminho para outra. Eu não sei você, mas eu tenho o desejo de ser um bom pai.
Mas é impossível você e eu sermos bons pais sem antes sermos bons filhos. Nós precisamos conhecer a nossa posição de filho para que depois nós tenhamos a posição de pai sobre alguém. E eu quero que você leia comigo agora em Romanos capítulo 13, do 1 ao 5. Está assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu quero dizer algo a vocês. Aqui fala que aquele que se opõe a uma autoridade que Deus colocou, ele resiste a uma ordenação de Deus. Os nossos pastores, os líderes da célula que nós frequentamos, aqueles líderes de staff, de ministério sobre a igreja, eles não são autoridades levantadas por homens, são autoridades levantadas e ordenadas pelo próprio Deus. E quando nós não entendemos, e quando a gente se opõe a essas autoridades, não entendemos elas sobre nossas vidas, a gente está indo contra, e aqui fala que atrai condenação sobre si mesmo as pessoas que assim procedem. Aí você fala, Brisa, mas não dá para honrar, não dá para se sujeitar a essa autoridade não, a esses homens não. Eles são falhos e são mesmo. Mas sabe o que é a honra no nível bíblico? Ela não tem a ver com desempenho, ela tem a ver com a posição ordenada por Deus. Se você depende do desempenho dos seus pastores, dos seus líderes, das pessoas que cobrem sua vida para honrá-las, isso não é honra. É muito fácil honrar quando alguém tem um desempenho do nosso lado muito bom. Agora, honrar por uma posição de ordenação de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina. Aqui não fala para nós honrarmos as autoridades porque elas são boas. Se elas não forem, não honramos. Aqui fala, honrem porque Deus as ordenou. Elas são ordenadas por Deus. E os que resistem a isso trarão condenação sobre si. Seguindo o texto fala, porque os magistrados não são para temor. Olha que legal. Aqui fala, os líderes, as autoridades, não são para temor. Não são para temer, não é para, meu Deus, que medo. Não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Uau! Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Sabe, aqui fala, você só terá o que temer da autoridade caso você faça o mal. Você que tem um pé atrás com o líder, com o pastor, com as autoridades espirituais que Deus colocou sobre a sua vida, provavelmente existia uma maldadezinha escondidinha aí dentro de você, né, filha? Já tá atrás da câmera ali, ó, filha. Provavelmente existe uma maldade dentro de você que você não quer abrir mão. Existe uma maldade que você quer esconder. Existe algo escuro que você não quer colocar, porque só teme uma autoridade quem pratica o mal. Mas quem pratica o bem terá louvor dela. Terá louvor dela. Porque pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. As autoridades por Deus estabelecidas nessa terra são ministros de Deus para o seu e o meu bem. E essa palavra ministros, olha só, você que tem autoridade espiritual sobre a vida de alguém, ou até mesmo eu. A palavra ministros vem do grego diáconos. O que uma autoridade é? É um líder que manda e desmanda e faz o que quer com as pessoas? É aquele que, sabe, que faz as pessoas
reféns dela. Ah, você não comprou um carro e não me deu satisfação. As pessoas não devem satisfação das vidas delas para ninguém. É claro que quanto mais ela conta com um líder espiritual, mais ela é protegida. Mas ela não deve satisfação. Tem alguns líderes que lidam mal com essa posição de autoridade. Diáconos, e olha o que significa em sua tradução original: alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de um mestre, servo, atendente, ministro, o servo de um rei, diácono, alguém que em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para o uso deles. É um garçom. Sabe? Essa é uma autoridade. Esses são os ministros. A posição de autoridade. Só que o papel meu e seu não é a gente cobrar que as autoridades sobre nós façam isso. O nosso papel é nos sujeitar a elas. Essa pessoa, é dever dela para com Deus desenvolver a autoridade que Deus deu a ela dessa forma. Se ela não fizer dessa forma, o próprio Deus vai cobrar dela. Mas você, não é papel seu cobrar. O seu papel é honrá-lo. Davi honrou Saul até o dia em que Deus o manteve em sua posição de ordenação. Porque não tinha a ver com o desempenho de Saul. Davi entendia que tinha a ver com a posição que Deus ordenou sobre ele. E sabe, olha o que fala no versículo 7 de Romanos 13, então, que a gente está lendo. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós temos que pagar a quem é devido respeito. Sabe? A quem merece o respeito que Deus exige de nós que nós respeitemos ela, precisamos respeitar. A quem devemos honrar, precisamos honrar. Vocês estão comigo? Estão entendendo? E essa posição, e esse lugar, nós entendendo o nosso lugar como autoridades espirituais, ou como alguém que tem autoridade sobre nós. Eu quero entrar agora em um ambiente paternal. Nós temos que entender que a paternidade espiritual não está sobre uma pessoa, ela está sobre um corpo paternal. O Leandro, por mais que seja um símbolo espiritual de um pai espiritual pra gente, o verdadeiro pai espiritual é o corpo paternal, é a paternidade, que é o corpo de Cristo, que é o nosso verdadeiro pai. Cristo e Deus, o seu pai. Então, eles são a representação de um corpo paternal. Eu lembro que uma vez eu liderava um GC e eu cuidava de um menino e ele nunca tinha falado com o Leandro. Aí ele falou assim, cara, o Leandro não é meu pai espiritual. Eu nunca falei com ele. Falei, cara, mas eu sou um eco da voz dele e nós todos juntos somos um corpo paternal que cuida de você. Cada líder de GC, cada discipulador, cada pastor faz parte de um corpo paternal de cuidado. E esse corpo paternal, ele gera um ambiente paternal. E esse ambiente paternal, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que fala lá em 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Fala assim: agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Admoestar fala de corrigir, fala de exortar, fala de repreender, fala de direcionar. E vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Uau! Eu vou ler de novo. Sobre
esse ambiente paternal é gerado pelo corpo paternal. Olha o que fala. Agora, vos rogamos, irmãos, Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem, ou seja, as autoridades espirituais colocadas sobre vocês. Os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, ou seja, os que te corrigem, os que te consolam, os que te dão o ombro o ombro amigo aqui para você chorar com ele, mas também o que fala o que você precisa mudar na sua vida, sabe? Ele fala, receba com apreço, acate a eles com apreço, e que os tenhais com um amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E olha o que mais fala: vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Olha só o corpo paternal funcionando. Então você se submete, mas ele fala também: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aqui ele começa esse texto de 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22, dizendo para se sujeitar, para se acatar, acatar as pessoas que nos presidem espiritualmente, e que depois ele fala, agora vão vocês também, e cuidem uns dos outros. Ele está realmente falando biblicamente de um ambiente paternal, um ambiente onde você exorta um ao outro, admoesta um ao outro, consola os desanimados, ampara os fracos, é longânimo para com todos, evita que alguém retribua o mal com o mal. Você vê que a responsabilidade aqui não está sobre uma pessoa, está sobre um corpo paternal. A responsabilidade da igreja de Guarulhos não está sobre o Henrique Prado, ele não é a igreja. A responsabilidade é de todos vocês para com todos. É claro que como um líder e um pastor e um pai espiritual desta casa, é claro que ele prestará contas de Deus. Mas o ser igreja cabe a cada uma das partes da igreja ser igreja. Cabe a cada um de vocês se sujeitar a ele, se acatar a ele como alguém que preside vocês em Deus. E, consequentemente, vocês aprendendo dele, fazendo isso também, indo e também lidando com outros. Eu tenho um discípulo que ele já liderou um GC comigo, e eu lembro que enquanto eu liderava, eu falava para ele, cara, faz isso, ele não entendia, faz aquilo, ele não entendia. Aí, de repente, ele assumiu um GC. E aí, quando ele assumiu, ele viu que o negócio era estreito mesmo. Aí ele entendeu boa parte. Tem muita coisa que você vai entender do seu pastor, talvez um dia se você for um pastor ou um líder de GC. Tem muita coisa que você vai entender do seu pai do que você for um pai. Agora, eu falo para você, você não precisa. Isso fala de uma quebra no fluxo geracional. Você não precisa ser pai para entender o que é ser um bom pai. É só você se relacionar com um bom pai. É só você se relacionar com o seu pai. Você pode já, agora, do lado do seu pastor, aprender com ele todas as coisas que ele pode te ensinar, o líder da sua célula, e a partir do momento em que você estiver pronto, você fará isso com outro também. Ali você vai entender ainda mais o seu líder, o seu pastor, mas você já vai ter ganho umas milhas, porque você aprendeu tudo o que pôde deles. Tem coisas que a gente só aprende no meio da jornada mesmo, mas você não precisa quebrar a cabeça aí com coisas que os seus pastores já quebraram, seus líderes já quebraram, sabe? Eu já ganhei muita vantagem na minha vida por ouvir alguém como o Pradão, como outras pessoas, como a Maria, como a minha esposa, como o Leandro, como o Ladentim, como tantos outros aí que eu poderia citar, o Brunão e o Gustavo Strumiello e muitos outros. Eu já pude ganhar muita vantagem ouvindo homens como esses.
Agora, esse ambiente paternal, esse lugar onde nós estamos construindo, que primeiro precisamos entender nossas posições. Quem é quem no reino? Porque o reino não é uma democracia. E mais ainda é uma família. Então, a partir disso nós temos que nos sujeitar às autoridades. Não pelo desempenho delas, mas pela ordenança que Deus colocou sobre elas. Pela ordenação que Deus pôs sobre elas. Para que então eu desfrute deste lugar. E viva esse ambiente paternal relatado em 1 Tessalonicenses. Onde eu vou aprender tudo para poder ensinar tudo depois, quando chegar a minha hora também de ensinar. Agora eu quero falar para vocês, caminhando para o final agora, um ambiente profeticamente paternal. Como funciona profeticamente um ambiente paternal? Abra comigo em Zacarias, capítulo 3, por favor. Zacarias, capítulo 3. Eu vou abrir aqui também em minha Bíblia, porque eu percebi agora que eu não copiei o texto, mas estou abrindo aqui. No versículo 1, fala bem assim: Então o anjo do Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Deixa aberto esse texto aí por enquanto, e depois se você quiser, se eu falar outro texto, só anota. O anjo do Senhor me mostrou o sumo sacerdote em pé diante do anjo do Senhor. Olha que coisa linda. O sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Eu quero dizer algo a vocês. Esse encontro do sumo sacerdote Josué com o anjo, estava ali também o diabo junto. E fala aqui, ó, seguindo: Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. Estava ali o anjo do Senhor, e estava o diabo, e estava Josué, como eu e vocês. Nós somos também sacerdotes hoje, podemos entrar neste lugar. Agora eu quero ir mais longe ainda com vocês, porque quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor é uma representação de um ambiente paternal, e não somente de um ambiente, mas de uma paternidade espiritual. Se você for ver no original grego, o anjo do Senhor, o anjo, grego não hebraico, porque é o Antigo Testamento, eu não sei falar direito, eu vou me arriscar aqui, me perdoem se eu estiver errado, você que fala em hebraico, é difícil alguém nessa live falar hebraico, mas Malak ou Malak, eu não sei como é que fala isso, deve estar os dois errados, mas é isso que está escrito. Mas a tradução original dessa palavra anjo é representante, mensageiro. Anjo teofânico, representante e mensageiro. Sabe o que eu acho legal? Se nós formos lá para as cartas de Apocalipse, existem 7 anjos de 7 igrejas. E esses 7 anjos, se você for ver lá, eles vêm do grego angelos. E esse grego angelos significa um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Uau! Eu acho maravilhoso porque, vamos lá, não se perca. Estamos lá em Zacarias, num encontro em um ambiente paternal com a paternidade espiritual do sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo de Deus. Esse anjo que é um representante, um mensageiro de Deus. Nós vemos que lá em Apocalipse, em grego, chama angelos, que é também mensageiro, que é os 7 anjos das 7 igrejas de Apocalipse. E esses 7 anjos representam o pai espiritual daquela casa, que no final, depois ele alastra para um corpo paternal, mas representam um pai espiritual. E essa palavra, angelos, ela é usada em grego também em outros lugares da Bíblia. Quando João Batista, ele lá em Marcos 1, do 2 ao 4, fala: conforme está escrito na profecia de Elias, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. João Batista é chamado de angelos. O meu
ângelos, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Ou seja, ele virá como um pai espiritual, um mensageiro, um anjo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse foi João Batista. Um ângelos, um mensageiro. Eu quero só contextualizar para vocês entenderem, eu estou falando só para vocês entenderem que Josué estava diante de um anjo do Senhor, que representa, além de também um anjo espiritual, um anjo como uma paternidade espiritual, um corpo paternal, um ambiente paternal. E ele ali, diante daquele ambiente paternal, estava ali o diabo, acusando ele, e ele diante da paternidade espiritual, coberto por ela. Aí de repente no versículo 2, em Zacarias 3, faz assim: o Senhor disse a Satanás, eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Então, olha que incrível, estava ali Josué, diante do mensageiro, do corpo paternal, de uma paternidade espiritual ali, que representava a Deus, e de repente o diabo fazendo acusações. Sabe aquela coisa, você está diante do Henrique, diante de mim, diante de algum pastor, de algum líder, e vem aquelas acusações sobre você, mas ele está ali te amando. Eu lembro que no meu início de conversão, nos meus primeiros anos, quantas vezes eu estive diante do prado, mas enfiado no pecado, tomando aquele café aquele café naquele posto lá, chorando, ele lá me amando, me corrigindo, me admoestando, como um anjo do Senhor, como um mensageiro do Senhor, como um ângelos, como fala em grego, cumprindo um papel, gerando um ambiente paternal. Para quê? Para que a voz de Deus viesse. Porque o próprio Deus, não é o anjo do Senhor, o próprio Deus repreende o diabo. Enquanto o Henrique me amava como um ângelos do Senhor, uma paternidade, um mensageiro, Deus pôde repreender as acusações do diabo sobre mim. E não só repreender, mas eu pude ouvir sua voz dizendo: ele é uma brasa tirada do altar. Ele é como uma brasa. Eu quero dizer para você uma coisa: enquanto o diabo está dizendo coisas a seu respeito, Deus está dizendo outras. Mas você, para poder ouvir, você precisa entrar em um ambiente paternal. O prado não mudou a minha vida e eu não mudo a vida de ninguém. Mas nós juntos, como um corpo paternal, damos espaço para que o Pai de todos, o Pai, o Abba, venha então e diga: aparta-te, Satanás. Ele é uma brasa. Então, e olha o que acontece quando o diabo se vai, então. Porque enquanto o diabo falava dos pecados de Josué, Deus falava que ele era uma brasa. Olha o que acontece em seguida, no versículo 3. Josué continuava em pé diante do anjo, angelos, no caso hebraico, malak. Diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Olha que coisa interessante. Realmente ele estava sujo. E a sujeira na roupa normalmente quer dizer pecado. Vamos ver se é isso mesmo que quer dizer. Versículo 4. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Veja, removi seus pecados, agora lhe dou roupas de festa. O diabo, ele é mentiroso, mas quando ele acusava aqui Josué, ele realmente estava falando a verdade. Josué estava cheio de pecados, e o diabo estava ali falando dele. Mas por trás das palavras de Josué sobre os pecados, das palavras do diabo sobre os pecados de Josué, Deus estava dizendo: ele é uma brasa. Eu já estive cheio de pecado, rodeado, lambuzado no pecado. E num ambiente paternal como esse de Josué,
Deus veio e repreendeu o diabo e disse: ei, eu sei que ele está sujinho, mas ele é uma brasa. Quando o diabo foi embora, então Deus deixou Josué na mão do corpo paternal, porque o próprio anjo de Deus foi e mandou: troque as roupas dele. O que significa isso? É o corpo mostrando: cara, não faça mais isso, segue por ali, se cuide nisso, vamos orar juntos, vamos jejuar juntos. Eu lembro que num processo desses aí, o Henrique Ladentim teve uma época que ele, tentando me ajudar, Pradão, ele falava assim: mano, me liga todo dia às 6 horas da manhã que a gente vai orar pra você sair dessa. Aí tinha dia que ele me ligava e eu não acordava. Mas é muito pecador mesmo que eu era, né? Aí o Henrique Ladentim me ligava. Aí tinha dia que eu atendia, ele orava e falava: Brisa, vamos orar aqui pra você sair desse buraco aí, cara. O corpo paternal ali me envolvendo, porque eu me sujeitei ao corpo, Deus repreendeu o diabo, eu ouvi a voz dele dizendo: ei, você não é esse pecado, você é uma brasa. Agora se sujeita aí, deixa esses homens te limparem, deixa esses homens trocarem suas roupas. Porque aqui ele fala que o anjo disse aos que estavam ali, ou seja, um corpo paternal. Olha que lindo, cara. O anjo disse aos que estavam ali, juntou o prado, juntou um lado, juntou vários homens de Deus em cima de mim ali no pecado, juntaram eles ali, cara, e começaram a trocar as minhas vestes. Começaram a dizer: ei, ô Brisa, abandona isso aqui, cara. Ô Brisa, isso aqui você não consegue abandonar, vamos orar junto então pra você abandonar. Ô Brisa, vamos lá, cara, vamos lá. É um corpo, um ambiente paternal. O sumo sacerdote Josué estava sendo lavado e cuidado e trocado então as suas vestes sujas por vestes limpas. Hoje eu posso estar diante de vocês não dentro da minha qualidade, eu não tenho qualidade nenhuma, mas porque Deus repreendeu as acusações que havia sobre mim, eu permiti que homens como Prado e outros trocassem minhas vestes, para que hoje eu pudesse chegar de vestes limpas perante a minha esposa que está aqui, meus filhos. Uou, cara, eu tô chapando aqui, eu não sei, acho que eu não chego até o final, não. E olha o que fala no final, essa paternidade espiritual disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Lhe dou roupa de festa. Ou seja, Josué realmente tinha muitos pecados, como o diabo falou. Mas existia um Deus atrás dos pecados dele. Existia um corpo paternal, uma paternidade espiritual diante dele. E o versículo 5 ainda fala que ele vai além. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele. E o vestiram com roupas novas. Enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Ou seja, a paternidade espiritual, o ambiente paternal, o corpo paternal, ele permanecia no corpo e o corpo permanecia nele. Eles trocavam o turbante, colocaram limpos, colocaram vestes novas. Isso é um processo de amor, cuidado que nós vivemos dentro do ambiente paternal, dentro de uma paternidade espiritual. E como eu disse para vocês, esse anjo é a representação de uma paternidade, de um mensageiro de Deus. Não somente o anjo espiritual, mas os pastores das igrejas são anjos, que se juntam com outros ali. Anjos não em sua literalidade, mas em sua posição espiritual. Apesar que eu tenho umas asas aqui, zoadas nas costas aqui, que eu tatuei quando eu era meio... Eu não sou anjo não, ainda literal, mas seremos como anjos, né? Eu tenho uma... Enfim, os caras riram ali. Versículo 6 de Zacarias fala assim: então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué. Presta atenção nesse final. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois que a paternidade trocou as vestes de Josué, ele disse assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios.
Uou! Sabe o que significa isso? O corpo o amou, cuidou, zelou, admoestou, consolou, corrigiu, instruiu. Agora é o seguinte, Josué, agora você será mais um pai no meio de nós. Você será mais um que cumprirá a função de um ministro, diáconos, de um mensageiro, angelos, no nosso meio. Você quer ser mais um que se junta a um corpo paternal para discipular, para amar, para cuidar? Então é o seguinte, você quer ter autoridade? Caminhe nos caminhos do Senhor e siga os seus preceitos. No mundo aí fora, para que você tenha autoridade, você precisa de experiência. Com Deus, a autoridade vem da obediência. Não tem a ver com experiência. Não tem a ver com tanto de tempo que você tem de crente e eu tenho. Tem a ver com quem está obedecendo a Deus. Se você está em posição de obediência, Deus está derramando sobre você uma autoridade. Deus está derramando sobre você autoridade, porque se você caminhar nos caminhos de Deus, seguir os seus preceitos, Ele lhe dará autoridade sobre os seus templos, ou seja, a igreja, a eclésia, e os seus pátios, ou seja, o mundo lá fora, fora da igreja. Eu quero dizer que Deus está levantando filhos maduros, ruios, com autoridade, não por experiência, mas por obediência, que já foram limpos por um corpo paternal, que já foram cuidados por um corpo paternal. Agora você quer alguma coisa? Então obedeça a Deus em cada detalhe da sua vida, cara. Tem a ver com experiência? Tem, mas uma experiência de obediência, porque a experiência de desobediência não gera autoridade, mas uma experiência, porque ele fala, caminhe nos meus caminhos, ou seja, você precisa ser experimentado. Um dia eu estava entre uns líderes de Deus assim, aí um cara falou assim, cara, sabe qual é o problema desses líderes? Não são homens que carregam algo por andar com Deus, falta aquilo, sabe? Homens que andam com Deus, homens que caminham os caminhos dele. Precisamos caminhar esses caminhos pela graça. Não temos que ter pressa para ter autoridade, mas temos que ter temor e zelo para caminhar os caminhos dele. O nosso alvo é caminhar os caminhos dele. O nosso alvo é seguir os preceitos de Deus. O alvo de Deus é nos dar autoridade para que nós possamos fazer o que esse anjo também fez com Josué, com outros. Hoje eu faço o que o Prado fez comigo com outras pessoas. E olha o que fala no final: receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios, e deixarei, pega essa aí, que ande junto com os outros que aqui estão. Uau! Deixarei que andem junto com outros ângelos, outros ruios, outros diáconos, que não são pessoas que fazem pelo bem próprio. Hoje eu posso, numa noite de sexta-feira, vir na igreja que o meu amigão Prado pastoreia, eu ando com ele e estou aqui partilhando uma palavra com vocês, e anos atrás estava lá sendo amado por ele, repreendido Satanás da minha vida por Deus, e ele trocando minhas vestes, eu ouvi dele e de outros, siga os caminhos de Deus, eu segui e continuo lutando para seguir, e Deus dá autoridade para que eu também me junte a Ele numa jornada de mensageiro de Deus. Você poderá e eu caminhar com os outros que aqui estão, mas sabe qual é a maior alegria? Não é ter autoridade, é viver a vontade de Deus, cara. Porque quando você alcança uma posição de autoridade, existe um retorno. É legal porque o Mark Schuber, ele fala uma coisa, ele fala, cara, toda vez que você sai para cuidar das pessoas, você tende a se orgulhar muitas vezes, como um homem. Aí depois você volta para Jesus, você percebe que o quão ele é muito maior e melhor que você. Então você se humilha novamente. Esse processo, por mais que eu vivi um processo agressivo lá atrás, de sair de um pecado, é um processo contínuo.
quando eu chego para caminhar junto com o prado, aí Deus revela e fala: agora você precisa subir de nível. Quando eu tenho que subir de nível, mais uma vez, Deus tem que vir calar as vozes que tem sobre mim, tem que vir novamente tirar outras vestes sujas que estão sobre mim, e novamente eu alcanço uma posição maior de obediência, e novamente uma posição maior de autoridade. É um fluxo sem fim. A gente não chega numa posição de autoridade e fala: agora eu tô prontão, cara, tamo de boa. Não, quando a gente alcança esse lugar, Deus fala: agora aprende mais, volta pro final da fila lá, se submeta ainda ao corpo paternal que você não anda sozinho, fique lá, escute Deus dizendo quem você é, cale a boca do Satanás, se junte aos homens de Deus e troque de novo essas vestes. Direto eu tenho que sentar com homens e ouvir o que Deus tem que mudar em mim, outras vestes que Ele tem que trocar, e eu vou seguindo esse fluxo, e de repente um lugar maior de autoridade. Mas a alegria não está em receber a autoridade, está em viver a vontade de Deus, cara. A autoridade não há alegria nenhuma nela. A autoridade que há no prado não é pro bem dele, é pro bem de vocês que ele serve, e vocês é pro seu bem que vocês se submetam a essa autoridade. E então caminhando para que vocês tenham autoridade, não para o bem de vocês, mas para o bem de quem vocês servirão, como ângelos, como diáconos. E sabe, para finalizar, não foi apenas João Batista que foi chamada de ângelos, como um homem, na Bíblia, diretamente falando, de um mensageiro. Abra comigo em Lucas capítulo 7, para finalizar, meus amigos. Lucas capítulo 7 fala do 18 ao 23. Todas estas coisas, ali João Batista com seus discípulos, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. João Batista ali preso diante dos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, ou seja, a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, João Batista, um mensageiro, pegou os seus discípulos, que discípulo significa aprendiz, pupilo, aluno, discípulo, e falou: cara, vai lá. O caminho de todo discipulador, de todo ângelo, de todo mensageiro é levar os seus discípulos até Jesus. Então ele falou: vai lá, és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Os discípulos de João Batista falando. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperemos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvides. Ide e anunciar a João o que vistes e ouvistes, o que viu e ouviu. A Bíblia fala que quando nós vemos e ouvimos a Deus, nós nos tornamos testemunhas dele. Então, vão lá, fala lá pro mestre de vocês, pro ângelos de vocês lá, o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí no versículo 24, na parte A, fala: tendo se retirado os mensageiros. Depois que os discípulos de João Batista foram enviados a Jesus e viram e ouviram tudo que Jesus falava, e eles foram voltar para aquele corpo paternal, para a paternidade espiritual, para o mensageiro deles, eles não voltaram mais como discípulos apenas, mas voltaram como outros ângelos, porque eles tiveram um encontro face a face com Jesus, uma experiência face a face com Jesus. A Bíblia fala: tendo se retirado, no versículo 24, parte A do capítulo 7, os mensageiros que vêm também de ângelos. Ali nós vemos o processo de João Batista levando eles até Jesus. E quando eles voltam, não são mais apenas discípulos. Hoje, pela graça de Deus, eu sou mais um mensageiro, junto com o Leandro, junto com o Prado.
não apenas discípulos, ainda sou discípulo de muitos deles. E cabe a mim viver sempre o processo de trocar as vestes novamente e alcançar outro nível de obediência, para outro nível então de autoridade, outro nível de ruios, um nível mais alto, de ângelos, de diáconos. Tem alguém aí comigo? Nesse ambiente paternal, fecha os teus olhos. Nesse ambiente paternal, se você é acusado, você saiba, você está em pé diante do anjo do Senhor, que não tem a ver com eu ser perfeito como um anjo, mas uma posição de autoridade, um mensageiro, como a gente viu na Bíblia. E quando você está neste lugar, fechar os teus olhos, se você é acusado neste momento de qualquer coisa, Deus está repreendendo as acusações. E essas acusações que Ele está repreendendo, eu quero que você saiba que ainda atrás delas Deus está dizendo algo a seu respeito, muito além do que os seus pecados. Feche teus olhos e comece a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, repreenda nesse ambiente paternal as acusações sobre todos e faça as pessoas vulneráveis para que elas possam se permitir ser trocadas nelas, as vestes delas. Deixe que as vestes delas serão trocadas. E se alguém aqui já se acha pronto, eu já passei por isso, eu não preciso trocar, precisa de novo, você precisa trocar de novo suas vestes, uma posição mais ainda de humildade, de menor. Em nome de Jesus, Pai, todos nós precisamos nos sujeitar a esse corpo paternal, a esse ambiente paternal. Não estamos em posição de igualdade, Pai. Estamos em uma família e nós temos pais que cuidam de nós, Pai. Um ambiente paternal, líderes que eu não tenho que ficar duelando teologia com eles. Eu não tenho que ficar vendo quem sabe mais. Eu me submeto pela ordenação que o Senhor deu a ele. Recebo dele, sou cuidado por ele. Por mais que ele tenha menos experiência que eu, talvez ele tenha mais obediência, então ele tem mais autoridade do que eu, então eu aprendo dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todos aqueles que estão aqui ouvindo essa mensagem caminhem nos seus caminhos, sigam os seus preceitos e recebam no futuro a autoridade, que eles também se tornem outros ângelos, outros mensageiros. Mas antes disso, volta lá atrás, meu amiguinho, volta lá atrás, volta a ouvir o que Deus fala sobre você, volta a deixar as pessoas trocarem suas roupas. Deixa, talvez você já tenha deixado lá no começo e parou de deixar agora. Não, você não está pronto ainda. Talvez lá no início você deixava, agora não, eu estou pronto. Não, existe mais roupas para serem trocadas. Desde que as pessoas te toquem, então você caminhará para ser um verdadeiro ruios e ângelos, um verdadeiro diácono do Senhor, um servo, um menor, um homem morto, em nome de Jesus. Amém. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o espírito. Um filho para o pai,
esposa para o filho e uma casa para o espírito. Senhor de um só povo, Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo, Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Ei, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, Jesus. Eu sei que o Senhor está gerando aqui em Guarulhos uma casa paternal. Senhor, nós estamos dispostos, Deus, a nos colocar diante de Ti. Como o Brisa falou aqui, que o Senhor vem nos limpando e o corpo nos limpa, queridos. Eu nele e tu em mim. A música diz que a gente possa ser um só corpo, que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer. É isso que Deus quer de nós, filhos maduros de Deus. E isso ocorre, sabe como? Através de um corpo, onde Jesus, onde Deus é o cabeça, nós somos o corpo dele, uma casa paternal, um corpo paternal na terra. Queridos, eu estou muito feliz de tudo que Deus está fazendo entre nós, na nossa família espiritual. E eu creio que Deus ainda vai continuar fazendo muitas coisas. Você crê nisso? Você está em casa, você crê nisso? Eu creio. Eu creio muito. E você vê que uma palavra vai encaixando com a outra e nós vamos crescendo. E o que faz parte disso tudo é nós aqui juntos. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu gosto de dar boas notícias, né? As boas novas. A partir da semana que vem, nós teremos os nossos cultos presenciais também. Aí, dá o oba aí nessa cara. Gente, nós teremos nossos cultos. E também as lives para quem não pode, né? Está vindo ainda no presencial. Gente, isso tudo Deus está fazendo. Hoje a gente está aqui com essa live maravilhosa. Eu vejo Deus em tudo, sabe? Até mesmo nos dias difíceis, Ele está nos moldando. Ele está, sabe, trocando, limpando as nossas vestes, como o Brisa bem disse. Ele é Pai, Ele é bom. Gente, a gente vai ter agora, para ajudar mais ainda, a gente vai ter um telefone da Poema, vai estar aqui. O telefone da Poema Gru. Para você que quer oração, para você que quer informar, quer saber de GC. Gente, a gente vai ter esse telefone que você pode entrar em contato com a gente. Vai estar aqui também nas mensagens aqui do YouTube, o nosso telefone. Então, entre em contato. Vamos viver, sabe, essa casa paternal junto. Vamos viver, sabe, essa família espiritual juntos. Então, durante a semana nós temos nosso GC. Na semana que vem, culto presencial. É Deus. Eu só vejo Deus em tudo. É Deus realmente nos levando além, sabe? A ir além daquilo que tem nos limitado, a viver na profundidade que Deus quer que a gente viva. E, queridos, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por tudo que o Senhor fez nesse dia. Tu és bom, Deus, Tu és bom. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida do Brisa, pela vida de cada um que esteve aqui, do Gustavo, do Luciano, do Henrique.
e de todos aqui, Pai, que estão por trás dessa live, Jesus. Obrigada por cada pessoa que está assistindo agora, Jesus. Obrigada por cada pessoa que foi tocada, papai, a ser cuidada por um corpo paternal. Jesus, querido, não se limite apenas a sentar no banco de uma igreja, mas queira, sabe, ser cuidado, queira ser limpo, se submeta a autoridades que Deus está colocando sobre a sua vida. Nós precisamos crescer, porque quando nós crescemos, o reino de Deus, sabe, é estabelecido através de filhos maduros, através de pessoas realmente que estão sendo lapidadas, aperfeiçoadas por Ele, para que realmente venha o seu reino, que venha o reino de Deus sobre nós, que venha o reino de Deus sobre os nossos casamentos e famílias, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por essa manhã. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada, Jesus. Tenha uma ótima semana. Não deixe de participar de um GC. Semana que vem nós estaremos juntos no presencial e também na live. Então a gente nos vê. Boa semana para vocês.